Vamos dar seguimento agora com um outro trabalho, a avaliação da viabilidade da classificação ACR-TIRADS em nódulos tiroidianos na população pediátrica, pela doutora Taíla Souza de Moura Fé. Boa tarde. Dando seguimento, então, às apresentações de tema livre, vamos falar sobre a avaliação da viabilidade da classificação ACR-TIRADS em nódulos tireoidianos na população pediátrica. Essa apresentação não possui conflitos de interesse. Então, fazendo uma breve introdução, a gente sabe que em 2017 foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia o Thyroid Image Reporting Data System, também conhecido como ACR-TIRADS, com o objetivo de padronizar a classificação e estratificar o risco de malignidade de nódulos tireoidianos com base nas características ultrassonográficas. Essa classificação ela já está bem consolidada para a população adulta, no entanto, ainda foi pouco explorada para a população pediátrica. Fazendo uma revisão da literatura, utilizando como descritores o ACR-TIRADS Pediatric, pelo PubMed no período de 2017 a 2023, resultou em apenas 29 artigos. Desses, 3 resultados eram de revisões sistemáticas e ou meta-análises. Entre os estudos que foram incluídos nessas revisões, não havia nenhum envolvendo a população brasileira ou latino-americana. Diante, então, desse cenário na literatura e na ausência de um score de risco de malignidade específico para a população pediátrica, surgiu a ideia de revisar e avaliar o desempenho do ACR-TIRADS na predição do risco de malignidade dos nódulos tireoidianos nessa população. Em relação à nossa metodologia, se trata de um trabalho, um estudo transversal e retrospectivo, onde foi feita a revisão de todos os relatórios de exames de ultrassonografia de tireoide realizados em pacientes de 0 a 18 anos, no período de 2018 a 2022. Eles foram filtrados de acordo com a presença ou ausência de nódulos, selecionando aqueles que havia descrição de nódulos, já selecionando também aqueles que, além da descrição, já tinham a classificação TIRADS. Naqueles que tinham a descrição de nódulos, mas não apresentava a classificação TIRADS, eles foram revisados e retrospectivamente classificados. Após, então, selecionados todos esses ultrassons com descrição de nódulos e devidamente classificados, a gente fez uma revisão dos prontuários daqueles pacientes que seguiram uma investigação com um procedimento de PAF. Em relação aos nossos resultados, foram selecionados 5.100 relatórios de ultrassonografia de tireoide, sendo que 33 foram excluídos por haver um relatório incompleto. Em relação ao sexo, a gente havia um predomínio de pacientes do sexo feminino, com 3.557 pacientes, e uma minoria de pacientes do sexo masculino, com 1.531. Sendo que apenas 12 exames não foi possível identificar o gênero. Aqui ilustrando um pouco melhor esse predomínio de pacientes do sexo feminino em relação ao masculino. Desses 5.100 exames, então, a gente teve como resultado apenas 687 exames com descrição de nódulos, ou seja, apenas 14%, que foram classificados da seguinte forma: 26% TIRADS 1, 19% TIRADS 2, 40% TIRADS 3, 12% TIRADS 4 e 3% TIRADS 5. Desses 687, apenas 25 foram submetidos à PAF, que tiveram como resultado histopatológico assim descritos. Dos TIRADS 1, nenhum foi submetido à PAF. Dos TIRADS 2, 4 foram submetidos, sendo 4 bócios ou nódulo coloide. Dos TIRADS 3, 8 foram submetidos à punção, com um resultado bem diverso, sendo 3 bócios, 2 neoplasias foliculares, um carcinoma papilífero, uma tireoidite linfocítica e um tecido linfóide reacional. Dos TIRADS 4, 11 foram puncionados, resultando em 5 bócios e 6 carcinomas papilíferos. Dos TIRADS 5, 2 foram puncionados, resultando em uma tireoidite linfocítica e um carcinoma papilífero. Exemplificando, então, um pouco esses nossos resultados, eu trouxe alguns casos do nosso serviço. O primeiro é de uma paciente do sexo feminino, de 9 anos, que apresentava um cisto no lobo esquerdo da tireoide, apresentava alguns focos hiperecogênicos com reverberação posterior, sendo, então, considerado um provável cisto coloide, foi classificado, então, como um TIRADS 1. O próximo caso é de uma paciente feminina, de 8 anos, que apresentava um nódulo multicístico no lobo direito da tireoide, sugestivo de um nódulo espongiforme. Também foi classificado como TIRADS 1. Nosso próximo caso foi de uma paciente feminina de 4 anos, que apresentou um nódulo misto, com uma porção sólida isoecogênica e uma porção
a cística anecogênica, que foi classificado como um nódulo misto, sólido cístico, então classificado como TIRADS 2. O próximo caso já foi de um paciente masculino com 17 anos, que também realizou ultrassom de tireoide, que foi identificado esse nódulo misto também, com uma porção sólida isoecogênica, uma outra porção menor cística anecogênica, também sendo um nódulo misto, sólido cístico, também classificado como TIRADS 2. Nosso próximo caso foi de uma paciente feminina de 18 anos, que foi submetida também à ultrassom de tireoide, que apresentou um nódulo sólido no lobo direito. Ele era redondo, isocogênico, apresentando um fino halo hipoecogênico circundando ele. Foi classificado como um nódulo sólido TIRADS 3, foi submetido a PAF, resultando em uma neoplasia papilar. Nosso próximo caso foi de um paciente masculino de 17 anos, que já tinha doença de Hashimoto. Ele apresentava um parênquima tiroidiano difusamente heterogêneo, com nódulo hipoecogênico, com margens mal definidas. Ele era mais largo do que alto. Foi classificado como um TIRADS 4, também submetido à PAF, onde o resultado foi de uma tiroidite linfocítica. O próximo caso foi de uma paciente feminina de 14 anos com achado incidental da tireoide durante uma investigação de adenopatia cervical, que apresentou esse nódulo no lobo esquerdo da tireoide. Era um nódulo hipoecogênico, com margens irregulares, ele era mais alto do que largo, foi classificado como um TIRADS 5, submetido a PAF, cujo resultado foi de uma tireoidite linfocítica. E o nosso último caso foi de uma paciente do sexo feminino de 16 anos, que apresentava um nódulo sólido, bem heterogêneo e hipoecogênico no lobo direito. Ele era mais alto que largo e tinha margens irregulares e focos hiperecogênicos de permeio, que foram considerados como prováveis microcalcificações. Foi puncionado também, foi classificado então como um TIRADS 5, puncionado, e cujo resultado foi de um carcinoma papilar. Algumas limitações que é importante a gente destacar do nosso estudo é da sua natureza transversal, que não envolveu o acompanhamento desses pacientes, e a baixa porcentagem de nódulos com TIRADS 3 ou mais, que de fato foram submetidos à análise histopatológica ter sido muito baixa, de apenas 6%, o que torna os nossos resultados pouco representativos. De conclusões, chegamos que o ACR-TIRADS na população pediátrica ainda foi pouco explorado, ainda sendo necessários mais estudos para que se consiga chegar num consenso. Os nódulos de tireoides, eles são incomuns, de uma forma geral, na população pediátrica, o que o nosso trabalho corroborou, sendo encontrado em apenas 14% dos casos do nosso serviço. Ainda não existe uma diretriz definitiva para o manejo desses nódulos tireoidianos na população pediátrica, sendo que a minoria acaba sendo submetida a uma avaliação histológica, o que também corroborou com o nosso resultado, sendo apenas menos de 4% ter se submetido a PAFs. E que o nosso estudo, apesar das suas limitações, traz alguns dados relevantes que ainda não foram descritos na população pediátrica específica da América Latina. Essas foram as referências. Obrigada. Obrigada, Taíla, pela apresentação. Trabalho assim expressivo que vocês analisaram retrospectivamente, muitos casos, né, mostrando aí essa discussão do uso do TIRADS na população pediátrica. A gente vê muitos resultados discordantes, inclusive com TIRADS 5 e uma tireoidite linfocítica, por exemplo. Doutora Gi, você quer... Eu acho que mesmo pela limitação, né, da população pediátrica de se fazer a biópsia, a punção, eu acho muito importante, muito interessante que a gente faça outros estudos para essa utilização do TIRADS na população pediátrica, né, pela importância de classificar e da gente já suspeitar e direcionar, apesar de ser poucas crianças submetidas a essa punção. Então, eu gostei muito desse trabalho, achei muito válido, né, e acho que é um start para a gente procurar utilizar mais o TIRADS na população pediátrica, usar disso para decidir essa questão da punção ou não, né, mas que a gente precisa fazer mais estudos. Parabéns, Taíla, pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada.